Bom dia, gente! Então, hoje o vídeo vai acontecer de uma maneira meio diferente. Não vai ser igual aos vídeos normais, em que eu faço só resenha, etc. Hoje vocês vão acompanhar minha rotina de quarentena, juntamente com uma resenha de um livro muito legal que eu li nesse tempo, que é 1984. Esse livro ele foi muito famoso no século XX e também foi muito polêmico. O autor ele tratou de temas bem incisivos, como o sistema totalitarismo que se passa no meio termo desse livro, que também é o que mais importa. Ele tem uma base, um sistema bem utópico e distópico, de uma sociedade que poderia acontecer, mas que ao mesmo tempo não pode acontecer, como pode, etc. Ele traz momentos históricos bem famosos, como guerras, e também os sistemas totalitários, como o nazismo, o totalitarismo, o fascismo, as opressões que ocorreram, entre outros tipos de opressões governamentais, como as polícias que eram agressivas, dentre outras coisas. 1984 foi escrito pelo romancista, jornalista e escritor britânico George Orwell. O nome do livro é 1984, mas não foi publicado nessa data, em si, em 1948. E, ganhou tanta fama mundial que foi publicado e traduzido em mais ou menos 65 países, sendo até como base inspiradora para filmes, séries, mangás e até mesmo para o reality show que é mais famoso assim do mundo, o Big Brother Brasil. Inicialmente, o livro ele não teria esse nome e seria assim o último homem da Europa, mas o editor ele achou melhor que fosse um nome mais comercial, que pegasse mais na cabeça do povo e tal. Aí eles decidiram trocar os últimos 2 dígitos da data, né, 1948, e aí colocaram 1974. E isso daí deu meio que um rebuliço, porque apesar de já ter passado essa data, naquela época estava meio que longe, 1948 para 1984, mas estava perto, né? Então criando meio que esse termo utópico, distópico, que é bem presente no livro todo. Bom, a história ela se passa na Oceânia. Na verdade, a Oceânia é um nome fictício para Londres, que é onde a história toda vai ser passada. E quem controla essa cidade é o tirano Big Brother, ou Grande Irmão, que é até quem que deu o nome pro reality show e tal. Aí, nisso daí, ele conseguiu o seu poder depois de ter ocorrido uma grande guerra. Em nível Segunda Guerra Mundial mesmo. Só que ela era mais, vamos dizer, explosiva, com mais coisas atômicas e etc. Nisso aí, todas as nações elas ficaram totalmente quebradas. E elas precisavam de alguém que as controlasse. Então, por exemplo, o que seriam aqui as ex-Américas, a ex-Inglaterra, a Nova Zelândia, a Austrália e a África, virou tudo um lugar só, de um controle só, de uma pessoa só, que era desse grande irmão. Como a gente já estudou outras formas de opressão na escola e tal, aconteceu da mesma maneira na Oceânia. Tinha um tirano, e esse tirano, ele oprimia as pessoas com seus próprios pensamentos. Então, ninguém podia ir contra o que ele achava ou as leis que ele impunha. Na verdade, nesse lugar não tinha leis, era só a vontade desse grande irmão. E, por exemplo, como aconteceu já, igual aconteceu no nazismo, que tinha panfletos mostrando quem era o seu Führer, essas coisas, lá era o tirano. Então, tinham vários cartazes por todos os lugares e até mesmo nas casas das pessoas. Era um ambiente, totalmente sombrio e opressivo. E a forma de opressão também que acontecia lá eram por meio de teletelas, ou as câmeras. Então, se você já viu Big Brother, você sabe que as pessoas elas são monitoradas 24 horas, né? E lá era da mesma maneira. As pessoas eram monitoradas 24 horas em todos os lugares. Poderia ser no banheiro, no quarto. Ele via o que elas comiam, ele via o que elas pensavam. E lá tinham esses ministérios que até controlavam isso. Tinha também a polícia que controlava isso, ela controlava os pensamentos das pessoas. Bom, então no livro tem o seu protagonista, né? E nesse não podia faltar um. O mocinho desse livro é o Wilson Smith. Ele é um funcionário do Departamento da Verdade. Do Ministério, na verdade. O governo ele é controlado por 4 ministérios, e esse é um deles. Bom, a sua função é falsificar documentos históricos, para assim, meio que oprimir a população. Então, por exemplo,
O tirano, se ele queria se sair como mocinho da história, ele fingia que aconteciam momentos históricos para que ele fosse o mocinho dessa história. O autor ele copiou isso da União Soviética. Bom, a política também era controlada pela polícia, a polícia das ideias. Essa polícia das ideias, ela controlava o pensamento da população. Então, se você não ia de acordo com o que o tirano ele queria, ele impunha, você era controlado e assim eles poderiam te oprimir de maneira agressiva, física, mentalmente, enfim, algo desse jeito. Então, também não podiam ter relações de afeto com outras pessoas. Da mesma forma que acontecia no reality, o grande irmão ele controlava tudo e ninguém via como que ele era. Essa foi até uma tática do autor para que assim as pessoas meio que tivessem na própria cabeça uma forma abstrata de quem seria esse controlador. Bom, o protagonista ele odeia esse sistema, mas como o sistema ele é forte, ele é opressor, ele tem medo do que possa acontecer com ele, então ele obedece. Mas quando ele se apaixona pela mocinha também, a Júlia, ele decide meio que ele decide parar com isso, com essas ideias e assim iniciar uma revolução. Só que acontece de uma maneira bem difícil, já que ele não pode fazer nada assim expansivamente, ele tem que ir de pessoa para pessoa e assim conseguindo mudar o pensamento de pessoa para pessoa também. E a única maneira que ele consegue se refugiar de todo esse sistema é no seu diário. E é ali que ele coloca todos os seus planos, suas ideias, seus medos, enfim, tudo. Bom, eu não vou dar spoiler sobre o que aconteceu no livro, mas é importante que você o leia. Porque apesar dele ser uma história, ele é uma história fictícia, ele é muito importante pra gente entender o que está acontecendo no nosso mundo. O que, na verdade, é esse tirano. O tirano, ele não é, às vezes, uma pessoa, mas ele pode ser um meio que está nos controlando. A gente está vivendo de uma maneira indireta o que o livro, ele tratou pra gente, como esse negócio da gente ser monitorado 24 horas, que a gente é monitorado 24 horas pelo governo, pela televisão, a gente é refém de algo. Por exemplo, quando você fica horas refém do youtuber, ou do YouTube mesmo. Se você trabalha com isso, você sabe como que é. Então, eu acho que vocês têm que ter um pouco de conscientização de que a gente não pode nos tornar os nossos próprios tiranos ou fazer com que nós sejamos o tirano de alguém. E sim, ter consciência de que a gente não precisa ser monitorado 24 horas. E que é muito importante cada um ter sua individualidade, a sua privacidade. E que tenha em vista que o que o livro ele quis dizer é muito importante e que também todo mundo leia isso, porque é muito importante saber todo esse contexto. E se você gostou muito dessa história, tem um outro livro que é bem recomendável, que é Admirável Mundo Novo. Ele segue bem também essa linha de pensamento desse mesmo autor. E tchau, gente! Bom, passem álcool em gel nas mãos, lavem as mãos também e fiquem em casa. Beijos, até o final da quarentena!